Eu quero de imediato e com o maior prazer cumprimentar este grande brasileiro que é o nosso presidente e que criou este fórum, que é uma tradição, inclusive ajudou e muito a construir alguns momentos do Brasil em termos gerais, inclusive, sobretudo, de economia, onde ele é um grande mestre. Aliás, Rui Veloso merece todo o aplauso, porque, especialmente numa mesa de cultura como essa, ele sempre foi, além de economista, um homem ligado à cultura. É de se lembrar, não é, Luiz Carlos Barreto, o esforço de Reis Veloso em relação à paixão dele pelo cinema. Portanto, Reis Veloso, entre tantas qualidades, é um ensaísta de assuntos religiosos, e eu já li muitos dos ensaios que me comoveram. E saúdo, naturalmente, esta mesa que você, naturalmente, juntou, meu caro João Paulo, e que é uma mesa de ilustres, diversificadas personalidades, né? Eu vejo aqui os meus colegas, Daniel, Alberto, Nery, Henrique, Luiz Carlos Barreto, Luiz Carlos Prestes, são pessoas ilustríssimas que sempre nos orgulham, estão aqui. E eu fico, portanto, muito orgulhoso e saúdo esta plateia, onde vejo alguns amigos, especialmente uma muito querida, que é Lucy Barreto, que ali está. Eu gostaria de começar a ler alguns momentos, porque eu imaginei uma coisa um pouco maior, mas eu vejo, e com toda a razão, que o nosso presidente é inflexível em relação a tempo. Aliás, ele é inflexível mesmo. Quando eu disse, mas dá para estender mais uns minutinhos, ele cortou de imediato. Não. Tem razão. Portanto, minha comunicação privilegia aqui música e educação em um sentido restrito e, quero crer, original. Trata-se da inserção da música popular nas escolas de ensino médio a partir da história, não da prática musical, a partir da história e do desenvolvimento da música, desde suas origens até a contemporaneidade. Essa contemporaneidade hoje tão vasta e tão instigadora, heterogênea. Esta possibilidade permite a visita aos grandes nomes que construíram a música popular do Brasil e construíram seus gêneros tão diversificados, sempre arraigados à alma do povo, esta grande magia da música popular, o que provoca uma correlação imediata e transversal com poesia, com história, com geografia, além de avaliar originalidades obrigatórias, é outro grande destaque da música popular, a miscigenação, a liberdade de expressão, este orgulho racial específico e a afirmação de não preconceito em relação ao comportamento sociológico das origens do povo deste país. Discute-se muito, e por décadas aqui, como todos sabemos, a estratégia de incutir dentro da cadeia do ensino elementar e secundário, sobretudo do secundário, mecanismos de otimização de ideias pedagógicas mais atraentes, de possibilidades de provocar interesse, sim, interesse, nos bancos escolares. Estes estímulos, aplicados dentro da realidade pouco eficaz, muito pouco eficaz, da estrutura pedagógica de nossa atualidade, quase em crise. Muitos querem sempre, pelo menos nessas últimas décadas, em crise, podem, portanto, e devem testemunhar a necessidade de inovação, novidade extracurricular. Até porque torna-se dispensável analisar aqui a deficiência, né, já crônica, do conceito interligado das matérias que são ministradas aos alunos. O mundo mudou, a realidade da vida cotidiana trespassou as fronteiras, quase assustadoras, sem dúvida, daquilo que se convencionou ser chamado
de transversalidade de impulsos do contemporâneo. Estes impulsos que a criança acumula no dia a dia devem ou podem, ou deveriam poder, ser indutores do aplicar aos alunos na sala de aula com mais criatividade, com mecanismos robustos que pudessem interferir na sensaboria do que lhes é imposto. A criança precisa ser sensibilizada para o mundo das surpresas, do inesperado, porque é pelo órgão da audição, e aí entramos no meu tema específico, que ela possui o contato com fenômenos sonoros como a música, qualquer música. Darcy Ribeiro, ao observar com vagar as crianças indígenas, os curumins, sublinhou que, aspas, a música e a dança permitem a expressão pelo gesto e pelo movimento, que traz satisfação e alegria. A criança aprende a se desenvolver através dela e a elas fica ligado para sempre. Fecha aspas. Portanto, a expressão musical desempenha papel de essência e deveria sempre representar, e o pior é que não representa ainda, tanto quanto deveria, exatamente essa essência que é a razão da vida dela. Portanto, certamente também na pressão do ato de viver e de morrer, de gostar ou desprezar, de assentir ou de repudiar, ao mesmo tempo em que desenvolve a sua criatividade, promove-se igualmente a autodisciplina e desperta consciência de afirmação do próprio país e de seus acúmulos. Não? A história da música, já que sempre esteve presente, não sistematicamente na vida dos seres humanos, também deveria ser usada aí sistematicamente na escola, para dar outras repercussões ao ambiente escolar e favorecer a cumplicidade desejada entre sala de aula e alunos, desgraçadamente em trágica crise. Uma súmula para abrir essas considerações genéricas daquilo que entendo ser uma preocupante realidade de vácuo de criatividade e de estímulos praticamente nulos, que poderiam e deveriam ser urgentes e corajosamente mudados, cabe me apresentar, não em termos acadêmicos, de reflexões apenas teóricas, uma possibilidade prática e, eu imagino, original, de introjetar nesta deficiência escolar de hoje um mecanismo, apenas um mecanismo, dos muitos que deveriam ser jogados na escola. Esse um mecanismo de atividade, de atratividade singular e de, eu imagino também, de originalidade provocadora. A nossa proposta é escoltada por uma simplicidade estrutural, mas alimentada por estímulos ancestrais. São aqueles que perfilam a história da música popular, do canto do povo, da alma concentrada e grávida de históricos acúmulos de música ouvida por todos desde o berço até sempre. Aliás, o pêndulo de fundamentalidade da canção popular nos dias de hoje está sempre fixado nas edições várias do Enem. Ainda ano passado, o Globo se referia ao Enem, quando o samba primitivo muito bonito, maestro, do nosso Pixinguinha, Iaô, foi usado um tema primitivo de Pixinguinha, afro-brasileiro, em um tópico que abordava a língua no âmbito das tradições africanas, tão necessárias e viscerais, naturalmente, neste país. Talvez uma das melhores santificações do país, a condensação de cultura e, sobretudo, de música, ritmo africano, que nos deu todos os orgulhos e as alegrias que temos, né? Aliás, falar em alegria, meu caro ministro Reis Veloso, a sua observação em relação à economia da alegria é particularmente comovedora e verdadeira. O Domênico de Massa, grande amigo do Brasil, esteve aqui e definiu com grande loquacidade e paixão a possibilidade de o Brasil ser uma civilização originalíssima por conta da concentração da densidade de festas,
de folguedos, de cantos e de todo o processo audiovisual, naturalmente. Também o nosso essencial Chico Buarque apareceu muitas vezes nas provas. A letra da canção Esta Pequena foi usada numa questão sobre o uso coloquial, Gilberto, o uso coloquial do idioma como forma de aproximar o leitor de determinada mensagem. O Instituto que eu presido desenvolveu um mecanismo sofisticado ao longo de apuradas pesquisas que custaram 3 anos de intercomunicações e integração entre a poderosa fonte inicial, as origens da história da música popular, através de seus principais autores, os compositores, intérpretes, músicos e fartíssimos gêneros musicais do país. Através de repercussões transversais, como a miscigenação obrigatória, eu insisto na miscigenação obrigatória neste projeto, insisto na interracionalidade, e insisto na necessidade do pensar livremente, executar livremente, sem qualquer possibilidade de censura. Ou seja, a história da evolução da música cantada, a exercitada dentro de um país de dimensões continentais e fértil naturalmente, mas que sempre forneceu esse retrato estratificado e pétreo das raízes sociológicas do nosso povo. Eu gostaria de poder agora apresentar o próprio projeto. Antes, contudo, dizendo que a história da música, como qualquer outra arte de narração, acompanha o desenvolvimento da nação, naturalmente, nós somos poderosos nisso, não é? E isso pode se observar ao analisar as épocas brasileiras, porque em cada uma a música Nery está sempre presente. E sempre fez aquela joyness, aqui o nosso ministro fala, a alegria e o prazer do povo. Isso é fundamental. Marcando-lhe a essencialidade da alma, tanto sensual quanto ingênua. É necessário, a meu ver, que os professores se reconheçam e não se reconheçam como sujeitos mediadores de cultura, uma cultura não banal e não monocromática dentro do processo educativo. E que leve em conta a importância do aprendizado das artes, do desenvolvimento e formação das crianças, não é? Como indivíduos produtores e reprodutores de cultura. Só assim poderão procurar e reconhecer todos os meios que têm em mãos para criar, à sua maneira, situações de aprendizagem que deem condições a elas, crianças, de construir conhecimento fora do currículo tradicional, que necessariamente há de ser cada vez mais, e não é debatido por cabeças responsáveis, que quase sempre não são. Portanto, o ensino menos esquálido no contexto da crise educacional de agora, menos insosso no convencional, em que está estratificado e vive patinando. Em resumo, mais sedutor e diversificado, para aplacar a justa ira do desinteresse e da canônica burocracia que propulsionam a grave tragédia, sobretudo nas áreas mais pobres. Essa é uma grave tragédia. E eu, ao fazer este projeto, o MPB nas escolas, comprovei um dado absolutamente trágico literalmente, que é a evasão dos bancos escolares. E o que é muito pior, não a evasão dos bancos escolares de escolas particulares ricas, ou mesmo dos bancos escolares situados em regiões mais protegidas em termos econômicos, sociais. Não, a evasão escolar mais trágica é exatamente localizada nas áreas mais pobres da cidade. O que é, evidentemente, a tragédia que todos imaginamos. Saem dos bancos escolares para a miséria, a pobreza e a marginalidade, que é cada vez mais trágica e mais absorvente de todo esse universo que se evade das escolas. São jovens, meninos entre 12 a 18 anos. Eu quero lhes mostrar essa possibilidade, né? que é uma pasta MPB nas escolas,
dividida essa pasta da música popular em 6 segmentos. Uma introdução genérica, cada gênero musical fundamental ou marca histórica definido individualmente. Aí vem o choro, do contemporâneo até as suas ancestralidades, o samba igualmente, das suas ancestralidades ao contemporâneo. Em seguida, a música regional, desertada dentro, naturalmente, do nosso meio musical, inclusive no seu geral, embora agora haja o universitário, o pagode, ou antes o sertanejo universitário, e conquista várias camadas, né? Em seguida, a bossa nova. E depois a última fracção, que é uma possibilidade de termos escolhido os festivais como o ponto de partida da contemporaneidade da música popular. E com toda razão, porque a partir dos festivais vem todo um conjunto de músicas que se assentam nas bases culturais, sobretudo culturais, dos festivais. Portanto, este trabalho está. É um trabalho que vamos trazer, porque ele divide naturalmente em cartazes. Muito obrigado, mas é uma honra. Divide em formação da música popular, cada cartaz contém observações no nível entre 5 a 7 pequenos trabalhos de aula, né? A introdução à formação da música popular brasileira há vários segmentos. Um trabalho, apenas para citar um, ao começo do século XX, com a criação do samba, filho do lumbu e da batucada, a MPB começa a se espalhar a partir do Rio, capital federal, antes capital do Império, consagrando a herança negra. Portanto, sem os segmentos todos demais, e aqui nós temos um livreto para cada segmento, que também estimula muito as pessoas. É um livretinho feito estrategicamente pelos nossos coordenadores, professores de literatura e de língua da UFRJ, que são os nossos parceiros. Então, são 6 segmentos, cada um com seu livreto, cada um com seu cartaz e cada um com seu DVD indicativo desta história. Foram DVDs que nos deram extremo trabalho para que pudessem ser ativados ao nível de conhecimento e de reconhecimento desse público que vive entre 12 a 18 anos. Podendo, naturalmente, ir além ou aquém, o que, em geral, pode ocorrer. Portanto, esse trabalho acompanha. É muito pouco prático. Eu não deveria ter trazido, porque quando eu levo e quando eu mostro, Roberto, sempre causa problemas. Eu pediria ao Daniel que haveria alguma possibilidade de tumulto, não é mesmo? O que de fato ocorreu. Mas eu quero, ao encerrar, apresentar um fato que é um projeto, que é uma realização concreta em relação à possibilidade de fazermos uma melhoria, a melhoria social, especialmente da cidade onde moramos. Só que este projeto pode e deve, mas ainda não foi, espalhado para todo o Brasil, adaptando-se naturalmente na pasta da música regional, cada região onde o projeto for necessariamente aplicado. Muito obrigado.